Hoje a liturgia da palavra nos propõe esta reflexão sobre o tempo da oração e nos confirma que cada vez mais, para a gente viver uma experiência com Deus em oração, é preciso a gente ter tempo. E que tempo é este? A gente começa a se relacionar com uma pessoa, começamos a admirar uma pessoa, começamos a nos envolver com uma pessoa, quando essa pessoa passa a ser significativa para nós. E é nessa relação de proximidade que nós vamos descobrindo essa significância da pessoa. Deus é igual. Quando nós vamos dando a Ele o tempo da nossa vida, Deus vai ocupando o lugar de certo carinho, de certo cuidado por nós, para que a gente então possa entender essa dinâmica da oração e o que é rezar. É algo que nos aproxima tanto de Deus, que muitos santos da igreja criaram tantos métodos de oração, formas de oração, oficinas de oração, mas que no fundo é isso, é eu me dispor a um encontro com Deus. Uma oração que pode ser de louvor, de agradecimento, de petição, de entrega, de raiva, de tristeza, não sei. Mas a primeira atitude para que eu crie em mim um coração que seja orante, é a atitude de permanecer na presença de Deus, no silêncio. E aí a gente pode se perguntar, quantas vezes eu estou na presença de Deus e eu não paro de falar, porque acho que a força da minha palavra é que vai tocar o coração de Deus, no momento em que tantas vezes Ele quer falar comigo. E é nessa pressa do tempo que nós também trazemos a pressa para o tempo da oração, e escutamos pouco a presença de Deus, o apelo de Deus para nós. E Deus muitas vezes quer nos falar no silêncio. Por isso que não tem como dizer, eu rezo de maneira, no meu dia a dia, na correria, na hora que eu estou no carro, eu faço o meu sinalzinho da cruz, né? Aquele que espanta mosquito, que nem você sabe o que é o desenho geográfico que você faz, né? Tem aquelas pessoas que têm dificuldade de fazer as 3 cruzinhas, né? Então faz um risquinho e 3, né? Pronto, está resolvido, né? Mais rápido. Eu li a Bíblia correndo. Não, me desculpe dizer, não é assim. O cuidado que nós precisamos ter com Deus precisa dar um pouquinho de vergonha na nossa cara e fazer-nos perceber que nós é que precisamos de Deus e não Ele de nós. Há um prefácio de uma das orações eucarísticas que diz isso: ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Portanto, não é Deus que está clamando, rezem por mim, comigo, para mim, não. Pelo contrário, a oração me coloca nessa condição de intimidade com Ele. Então nós podemos nos perguntar, qual é o tempo e o cuidado da oração que eu tenho dado para mim mesmo, na minha experiência com Deus? Será que eu consigo descobrir que Deus é muito mais do que um personagem da Bíblia, da catequese, ou ainda para muitos, com muita tristeza digo isso, para muitos cristãos católicos, é ainda uma lenda? É alguma coisa que eu até posso acreditar, mas que eu não consigo tocar e nem experimentar com a minha fé, porque Deus é tão distante sempre. E aí nas situações concretas da vida, o que a gente mais escuta é a nossa decepção com Ele. Seu padre, eu rezo, mas parece que a minha vida vai ficando sempre para trás. Depois que eu comecei a rezar, parece que é sempre assim. Nós associamos Deus à nossa desgraça. Deus não deixa, Ele para de ser um Deus que pode nos ajudar para ser um Deus desgraçado. Por quê? Porque Ele sempre participa da minha desgraça. É ali que eu me recordo de Deus. Então eu vou associando Deus àquilo que Ele não é. Então a gente vai entender e aprender que Deus não está pronto para atender às minhas necessidades. Mas eu é que preciso me descobrir nesse caminho da oração como um homem temente a Deus. Aquele tão bonito salmo da Bíblia: a minha alma tem sede de vós, Senhor, como a terra seca à espera de água. Sabe aquele vasinho de planta que você põe lá na sua varanda e você deixa ele tomando sol, você esquece que ele também é um ser vivo e que precisa de água? Fica você lá sentado um dia inteiro no sol, 2 dias, 3 dias, 15 dias, né? É aquela plantinha gritando por água. Se a nossa alma, se o nosso coração fosse um coração com sede de Deus, eu estaria
convicto de que tudo isso que estou vivendo aqui é a essência da minha vida. Para muitos graças a Deus, mas ainda falta muito para nós, né? Recordava nas missas que rezei hoje, antigamente a gente falava o dia do Senhor, hoje o dia é nosso, e o Senhor, se der, Ele participa de 1 hora só, porque se o padre falar muito, já estraga o dia, não é? Deus, Ele não pode ocupar muito tempo na nossa vida, Ele nos cansa sobremaneira. É isso que acontece muitas vezes. Por isso que a gente vive uma fé desordenada, vai vivendo uma fezinha aí, igual aquela fezinha que você põe na loteria que nunca ganha, né? Estou lá, vou apostando, o teimosinho de Deus, estou lá. Moisés era esse homem que orava. A atitude de estar com os braços para o alto é a atitude que você deve ter percebido quando o padre está rezando a oração eucarística no altar. A posição dele o tempo todo é com os braços erguidos. E sabe quem é que segura os braços de um padre no altar? É a força da oração de uma comunidade. Os braços estarão erguidos enquanto a comunidade está orando. Ele quer ser o intercessor junto de Deus pela força de uma oração. A comunidade descrê, desanima, padece, o braço cai. E os amalecitas vencem. Quem são os amalecitas de hoje? Aqueles que torcem, que lutam, que buscam com toda a força desanimar a vida de um cristão. Os lobos, a quem Jesus nos envia. Por isso que Paulo vai pedir do amigo isso: anuncie a força dessa palavra, anuncie aquilo que você aprendeu na verdade. E a verdade que nós anunciamos não quer ser e não pode ser apenas mais uma opção nas muitas opções que o mundo oferece. Não, eu não estou anunciando uma verdade, eu estou anunciando a verdade, aquela que vai nos libertar, porque as outras não nos libertarão. Então o Senhor vai se apresentar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e é nessa verdade que nós precisamos nos firmar. Por isso que ele vai dizer, essa palavra às vezes dói, e você deve anunciá-la oportuna e importunamente. Você deve falar com toda a convicção, com toda a inteligência, com toda a capacidade, com toda a clareza, uma palavra que nos liberta, uma palavra que nos dê a disposição, o desejo de continuar aqui. Eu preciso dessa palavra, eu busco essa palavra é o alimento da minha vida, para que eu me mantenha, eu permaneça, eu continue na presença de Deus. Se você pudesse espremer hoje as leituras da missa, elas iam dizer isso: perseverança, permanência. A fé de um cristão, ela não é feita como exame de coração, pico lá em cima, pico para baixo, pico para cima, não. Ela vai sempre para cima. Eu estou buscando Deus, e eu quero Deus cada vez mais, e a partir dali, eu quero que toda a minha vida possa acontecer. Então sim, este é o dia do Senhor, e tudo mais vos será dado por acréscimo: a vida, a alegria, a família, as conquistas, o bem. Mas Deus é aquele que eu quero buscar acima de tudo e de todas as coisas, e buscar com essa inteligência. Eu sempre dizia lá nos encontros de catequese, daquela criança que aprendeu a amar Deus sobre todas as coisas. Então ela chegou em casa feliz da vida, foi lá no quarto da mãe, porque o quarto era grande, tinha uma cama grande. Ela, com toda a força dela, derrubou um armário em cima da cama, botou um sofazinho em cima do armário, botou um banquinho em cima do sofazinho e subiu, e lá ficou ele. A mãe chegou da feira: Joãozinho, é sempre Joãozinho, cadê você? Ela leu: o que você está fazendo aí em cima? Mamãe, eu estou amando a Deus sobre todas as coisas, né? Ele entendeu que era preciso subir, né? Geograficamente, no espaço, né? Não, o coração pode estar aqui, ó. O coração está aqui do jeito que nós estamos, na nossa vida feita nos miudinhos, né? Das coisas boas, às vezes das coisas não tão boas. Às vezes você está feliz, às vezes a vida não está tão boa, você também está um pouco desanimado. Olha o que Jesus está dizendo. Será que Ele nunca vai nos atender? Jesus tinha consciência disso. Talvez Ele percebeu ali nos judeus que eles estavam rezando e às vezes Deus não atendia. Então Ele podia dizer: gente, eu acho que esse Deus é um charlatão, ou Ele deve ter uns amiguinhos assim, só eles que Ele... Não, é sempre para nos dizer que Deus é alguém com que eu quero me abrir e viver uma experiência contínua de enamoramento. Só reza bem quem consegue se enamorar de Deus.
Lembre daqueles dias de paixões loucas do seu coração, quando você conquistou esse ou essa que está do seu lado ainda, né? Você nem dormia à noite, escrevia o nome dele na penteadeira, com aquele batom vermelho, é o amor da minha, eu amo ele, eu amo ela, né? Eu amo ela, né? Vai lá comer moela, né? Pronto. Se eu não buscar essa experiência com Deus, Senhor, eu quero me enamorar de Ti, eu quero viver para Ti o tempo da minha vida, e ter Você dentro de mim, em mim, é uma satisfação que me faz ser feliz o tempo todo, para me ensinar, para eu aprender a viver diante das dificuldades da vida, uma certeza: nunca uma dificuldade da vida poderá tirar Deus de mim. Então Jesus conta essa parábola simples, porque Ele está olhando os seus apóstolos, minha gente, reza assim, não fique preocupado com o administrador aí, a viúva não, Ele coloca os personagens, mas a mensagem do Evangelho é essa. Mas Ele quer dizer, aquele administrador que era mau, que não temia Deus, que não tinha, ele para não se cansar daquela pessoa, Ele vai logo atender o pedido dela. Deus não vai fazer isso conosco. Lá vem um chato do padre rezar para mim, não aguento mais, né? Não, a diferença de Deus é essa. E quem sabe o tempo da espera é um tempo que Ele quer nos dar para a gente poder se enamorar disso, não é? Porque quando a vida está muito fácil, repare para você ver, quando a vida está muito fácil, a gente pouco se lembra de Deus. É o típico da nossa comunidade, igreja, não dessa, mas da igreja, né? Seu padre, eu fui para as férias, né? Fui lá para Orlando, né? Fui lá para as praias de Porto Seguro, né? Então não pude ir na missa. Por quê? Claro, Orlando é muito mais do que missa. As praias de Porto Seguro são muito mais do que... Vou deixar de pegar uma onda para pegar a onda do padre? Não. Deus não é o enamorado do meu coração. Eu quero primeiro buscar Deus, e depois eu tenho certeza que aonde eu for, Ele estará comigo. Mas eu quero estar com Ele. Eu que quero estar com Deus. Então a palavra hoje nos propõe esse desafio. Se você quer ser um bom orador, um homem que reza, peça de Deus a graça da permanência. Meu Deus, eu não quero passar por você na minha vida. Eu não quero atropelar o seu tempo na minha vida todo dia. Eu preciso criar a vergonha na minha cara e dar a mim a oportunidade. Senhor, meu dia é muito agitado. Não. Brinca de Felipe Massa, vai um pouco mais retardado, né? Dá um tempo, né? Nunca queira correr demais, vai assim, né? Para que quem sabe nesse tempo, você dê um tempo para Deus e descubra a beleza de estar na presença dEle. Os frutos, quem vive uma experiência de oração bem sabe. Orar é enxertar em nós a bem-querência de Deus. Quanto menos Deus está em nós, mais espaço a gente tem para as nossas fraquezas e para as nossas misérias. E aí o homem velho vem sempre vindo para fora, porque estamos deixando espaço demais para ele. Orando, a gente vai jogando muita vitamina, muito remédio, muita graça dentro do coração. E nessas horas que a gente está pronto para dar aquele desfecho categórico da novela, a gente ora, pensa, pede o Espírito, e quem sabe age com mais qualidade, com mais inteligência, com mais bondade. Isso vai ser o reflexo do tempo da graça que Deus está oferecendo para nós em cada momento da oração. São os braços erguidos. Não se canse de erguê-los. Que Deus nos encontre como homens e mulheres de profunda oração. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.